Hoje nós estamos percebendo aqui na casa pessoas que estão trazendo muita dor, muitas dores da alma, e pessoas muito jovens, na maioria. Então a gente precisa repetir de novo a liçãozinha do auto-perdão e do autoconhecimento. Para quem é jovem, ainda não descobriu, a paz é a coisa mais importante da vida, é o bem mais precioso. As pessoas pensam em saúde, pensam em amor, mas é a paz. Porque quando você se sente em paz, é porque você já passou por caminhos e aprendizados que te fizeram chegar num estado tal que, independente do que esteja acontecendo no seu entorno familiar, profissional, no seu lugar de vida, no seu país, no seu planeta, você pode tomar um solavanco, sentir medo, revolta, mas você está no seu campo de paz. E aí você é uma pessoa mais disponível, você é uma pessoa mais inteligente, porque você vai aprender a escolher suas brigas e não entrar em todas que aparecem. Você vai entender que energia não se desperdiça, porque é difícil conservar, e aí você não sai se envolvendo em todas as disputas que aparecem, todos os desafios. Isso é inteligência. Você fica uma pessoa mais compreensiva, é mais fácil de viver, é mais fácil de se manter em boa frequência, é mais fácil de se manter no seu eixo, e você aprende a se bastar. Mas para chegar nesse sentimento de paz, tem um caminho para ser trilhado, que os jovens estão nele ainda. Então essa palavra de hoje é principalmente para as pessoas mais jovens. A experiência da vida encarnada não é uma experiência fácil, não é uma experiência simples. Primeiro porque você tem um mapa da vida que você escolheu antes de encarnar, onde você tem um esqueleto básico que dá o rumo ao seu caminho. E depois você vai fazendo escolhas e vai vivendo experiências e as coisas vão acontecendo, mas tem um esqueleto que é a base do seu caminho de vida. Nesse esqueleto, você coloca pessoas que já foram seus inimigos, pessoas a quem você fez muito mal, porque a pessoa tem sempre a tendência de achar que se eu não me dou bem com a mãe, com o pai, com o irmão, seja com quem for, é porque aquela pessoa deve ter sido meu inimigo, deve ter me prejudicado. As pessoas têm dificuldade de entender que muitas vezes você prejudicou muito alguém. Essa pessoa veio na sua vida com a chance de, não lembrando o que aconteceu, resgatar aquele sentimento de mágoa, de revolta, de tudo com você. E você, sem lembrar do que aconteceu, tem a chance de aprender a amar aquela pessoa a quem você odiou e machucou. Então, nesse esqueleto, você colocou muitas pessoas ali. Para quê? Para se resolver. Porque às vezes são várias encarnações que as pessoas vêm vindo juntas e brigando, e tendo embates, e se ferindo, e resistindo à mudança, resistindo a se melhorar, resistindo a tentar novas formas de se relacionar. E aquilo vem, tempos e tempos, e o elenco da novela acaba sempre sendo o mesmo. Em algum momento, desencarnados, vocês atingem uma lucidez e passam a entender que o melhor é limpar aquela pauta, resolver aquelas situações, para que numa próxima vida, seja o que for, você tenha novas experiências com novas pessoas e mais leves. E aí vocês escolhem limpar a pauta numa encarnação. E aí vocês colocam todo mundo naquele mapa e vamos ver o que acontece. E vamos jogar os dados e arriscar a sorte, vamos ver se eu consigo chegar no fim dessa encarnação já com mais coisas resolvidas. Aí colocam essas pessoas dentro da família, para ficar bem próximas, e vamos lá. Porque naquele momento vocês estão tendo compreensão de como esse jogo todo funciona. Qualquer é um grande jogo. Mas vocês encarnam e esquecem do planejamento que fizeram. Isso tem um propósito importante. Como é que você vai lidar com um filho que você vai ter, lembrando que aquele filho foi a pessoa que tirou sua vida na última encarnação ou em algum momento, ou alguém que você tirou a vida?
Complicado. Como é que você vai estar aberto para cuidar e amar aquela pessoa? Então é importante que não se lembre de uma mãe, de um pai, numa situação difícil. Esse esquecimento ele é muito importante e é uma grande bênção, porque vocês começam um jogo do zero. Vamos começar tudo de novo. E isso tem muito a ver com as relações que vocês têm e com muitas dores que eu estou vendo hoje aqui. Então vamos pensar. Eu tenho que ser uma pessoa submissa, porque não sei se é inimigo ou se eu que fui. Não é nada disso. Então não preciso fazer nada porque as coisas são como são. Também não. Mas é preciso dar um passo atrás e começar a enxergar as coisas mais amplamente. A mãe, ela é uma mulher, ela é uma pessoa, ela não é um objeto que te colocou no mundo e que tem a obrigação de pensar em você 24 horas por dia e só em você, e só viver por você. Ela é uma pessoa igual a qualquer outra, com desejos, com sonhos, com planos, com conflitos, com questionamentos, com frustrações, com culpas, que como não recebeu um manual de como criar alguém, não sabe o que vai fazer, vai tentando, vai acertando, vai errando, vai vivendo, com os seus conflitos, com as suas limitações, com as suas questões existenciais individuais. A mãe não pensa nos filhos 24 horas por dia, ela pensa nela, como qualquer outra pessoa. Então, isso vale para o pai, obviamente, é a mesma coisa. Então é importante para os filhos de qualquer idade, mesmo quem já tem os pais desencarnados, que comecem a olhar para esses pais como pessoas, como qualquer outra, como os pais dos seus amigos, como os seus tios, como qualquer outra pessoa. Tirem desses pais a responsabilidade de fazê-los felizes, porque eles não têm, porque eles não são capazes. Ninguém é capaz de te fazer feliz. Você só vai conseguir um estado melhor quando você chegar no estado da paz. E isso é a vida que te ensina, não é o pai, não é a mãe. Os pais estão ali no início da vida para ensinar como é que se movimenta no mundo, como é que usa os talheres, como é que troca a roupa, com que roupa pode ir, como é que senta, o que pode e o que não pode fazer para conviver melhor em sociedade, e aí vai crescendo, daqui a pouco os pais não têm mais função. E não tem mesmo. Porque a partir de uma certa idade, quem aqui tem filhos no final da adolescência para a fase adulta sabe que não manda mais nada. E tudo que é insistido nesse caminho é só para romper, é só para ter conflito. Não tem mais ingerência. Fazem as suas escolhas e vão, e assim tem que ser. E aí os pais precisam cuidar da vida deles. E eles têm que arrumar interesses para cuidar da própria vida, quando os filhos saem de casa, ou quando os filhos vão cuidar da vida. E isso, para os jovens que estão olhando para os pais, é importante entender que eles são professores de uma etapa da vida. Dali em diante, eles serão companheiros de vida. Eles estarão por perto. Eles estarão lá como um porto seguro que de vez em quando você ancora seu barquinho para abastecer o tanque, para dar uma descansada e depois você segue com o seu barquinho mar afora. Ou pelo menos deveria funcionar dessa maneira. E os pais lá tocando a vida e vocês no seu barquinho. A vida passa muito rápido, muito rápido. E é uma perda de tempo, de energia, é uma crueldade consigo mesmo. Arrastar pela vida as frustrações que vocês têm com os pais, do que vocês gostariam que tivesse sido e não foi, a forma como gostariam de ser tratados e não foram, uma idealização que não existe. Não existe. Existe no imaginário, mas não é real. Parem e pensem o seguinte: eu tenho uma história para viver, e para viver essa história plenamente, eu vim com ferramentas e recursos, porque ninguém chega aqui desarmado. Vem com mentores que vêm ajudar nesse caminho, que são amigos queridos de vocês, pessoas que os amam, e que se propuseram a acompanhar a jornada de vocês, porque sabem de todos os riscos que existem, e são seus amigos antigos. Então vocês já vêm com uma equipe, sentindo eles ou não, todos têm. E vêm com ferramentas físicas, ferramentas psicológicas, temperamento, uma série de recursos. Então vocês parem
e pensem, se eu tenho esses recursos, se eu tenho uma jornada pela frente, eu preciso estar preparado para ela. E nessa preparação tem uma coisa que se chama família necessária, que muitas vezes não é a família que vocês sonham, mas é a família necessária para estruturar você, para viver a história que você escolheu viver. Às vezes, a família pode ser árida, a família pode ser seca, às vezes a família é desestruturada, às vezes a família é feita de parte só, às vezes a família não é do pai e da mãe, tem o avô e a avó, tem o tio e a tia que criaram, não importa qual é a formação dessa família, 2 pais, 2 mães, mãe com vó, não importa. Aquela estrutura que ficou é a estrutura necessária para criar casca grossa, para vocês entenderem que a vida não vai fazer cosquinha em vocês, não vai dar beijinho na testa, não vai pegar vocês pela mãozinha e dizer, é por ali, meu filho. A vida não vai fazer carinho. A vida vai exigir, como boa professora que ela é. Você entrou na escola, foi para estudar. Ela vai dar as lições e ela vai tomar as lições. Como acontece na escola, é exatamente igual. Tem gente que chama isso de provação, de castigo, nada disso. A lição é dada, a lição é tomada, você não passou na prova, porque não aprendeu ainda, ela vai repetir a lição e ela vai repetir a lição quantas vezes forem necessárias, e qualquer pessoa aqui com um pouco mais de idade sabe, se olhar para trás, tem coisas na vida que se repetiram, que continuam se repetindo. Tenha certeza, é aquela lição que você não aprendeu. Você ainda não aprendeu o que aquela situação traz para você. Eu já citei aqui algumas vezes, às vezes a pessoa tem 3 casamentos, e quando vai olhar, casou com a mesma pessoa. Mudou o nome, mudou a aparência, mas é a mesma pessoa em essência. Então tem algo ali que você precisa aprender para se libertar daquele circuito e viver uma experiência diferente. Então, se eu tenho a família necessária, seja boa, não seja, me machucou, não machucou, fui feliz, não fui, sou bem tratado, não importa. É a família necessária. Você é obrigado a amar? Não. Você é obrigado a respeitar, mas você é obrigado a respeitar qualquer outro ser humano. Seja grato no seu coração pela oportunidade de ter vindo à vida, graças a ele, ainda que vocês nunca tenham visto pai e mãe, não sabem nem quem foi que gerou. Mas alguém um dia, um casal um dia gerou. E não tirou, e você nasceu. Esse portal de chegada na vida, ele precisa ser honrado, ele precisa ser agraciado, ele precisa ser agradecido. Não importa quem tenha sido aquela mãe ou aquele pai, esse é o primeiro ponto. Você está vivo, e está vivo graças àquele casal, que em algum momento, de alguma forma, gerou você. E depois, a estrutura familiar que te criou é a estrutura que veio para te realçar as ferramentas que você tem, trazer ferramentas que você tem muito pequenininhas e você vai precisar maiores. Você trouxe um punhalzinho, mas você vai precisar de uma espada para a vida. Essa família vai fazer esse punhal virar espada, de alguma forma. Ela vai te exercitar para o que vem pela frente. E quando você for mais velho, você vai olhar para trás e vai perceber isso. É horrível essa frase, né? Quando você crescer, você vai entender. Toda mãe, todo pai fala isso, mas isso é verdade. A maturidade traz uma compreensão da vida. Mas nós estamos falando dos jovens que estão no caminho ainda. Agradeçam a essa estrutura, seja ela qual for. E lembrem que pela vida toda, vocês vão precisar andar com as suas pernas. Vocês vão ter que se apoiar em vocês. Vocês não podem andar pela vida sempre esperando que alguém pegue pela mão, porque isso não vai acontecer. Sempre alguém vai ter que apoiar você. Sempre alguém vai ter que ter uma boa palavra nos seus momentos de dor, porque isso não acontece. Acontece aqui e ali, mas não vai acontecer sempre. E quando não tiver o apoio, quando não tiver a palavra, quando não tiver a companhia, o que acontece? Vocês desmoronam. Então é preciso se bastar. Claro, não existe eu não preciso de ninguém, mas emocionalmente vocês precisam aprender a se bastar. Vocês precisam aprender a se resolver, a pensar, a analisar o que estão sentindo, a analisar o que está acontecendo, a analisar as consequências dos seus atos, analisar de onde vêm essas dores, por que elas estão ali. Estão sempre ligadas ao passado. E como disse o irmão, o passado já passou. Não há o que fazer sobre o que aconteceu.
Não dá para mudar nada, mas dá para aprender com ele. Dá para aprender a não repetir os erros. Dá para aprender a mudar de caminho. Dá para aprender que daquela forma não me serve, porque me fere, me machuca, não tenho potencial para aquela situação, eu não vou me colocar naquela situação, porque eu sei que não vou dar conta ainda. Você aprende a desviar de buracos que estão no caminho, porque você vai viver mais atento ao seu caminho, mais atento a si mesmo. E isso tudo é autoconhecimento. Vocês perdem muito tempo com dores antigas. E é perda de tempo, porque já aconteceu e nada vai mudar sobre isso. Então é o que tem para hoje. Hoje é onde a vida acontece. Hoje é onde você pode mudar. Hoje é onde você pode mudar seu caminho. Hoje é onde você pode decidir fazer outra coisa. Hoje é onde você pode fazer o que quiser, literalmente o que quiser. Sempre assumindo as responsabilidades das consequências, mas hoje você pode fazer o que quiser. E essa ansiedade que as pessoas têm hoje como uma doença é o medo do futuro, é a expectativa do futuro, é o que virá. Ninguém sabe o que virá. Com certeza, ninguém sabe o que virá. Existem potenciais, existem caminhos, existem sinais, mas de fato ninguém sabe, porque o futuro ele é construído todos os dias e tudo pode acontecer, ou nada. Então é uma perda de tempo pensar no amanhã. Você tem que ter uma organização mínima de curto prazo, ter mais ou menos uma noção do que você pretende fazer, porque quantas vidas já foram guinadas, você estudou para uma coisa, acabou trabalhando em outra profissão, as coisas mudam, começou nesse país, terminou em outro país fazendo outra coisa. Mas minimamente uma organização de curto prazo, médio prazo mais ou menos, para longo prazo não adianta pensar. Sabe nem se vai estar vivo para cumprir. Então toda essa expectativa, essa ansiedade, ela é totalmente inútil, ela adoece o corpo, ela cansa a alma, ela tira a energia, ela baixa a frequência e você vira um chato, porque é muito chato conviver com uma pessoa ansiosa. É muito chato. E aí vai ficando sozinho, aí vai ficando pior, e aquilo vai não crescendo. Então é hoje que as coisas acontecem, e é no hoje que vocês têm que pensar. O que eu estou fazendo hoje com a minha vida? O que aconteceu que eu não quero mais? O que eu posso fazer para mudar isso? Ainda não dá para mudar? Então, esse período de espera, eu preciso mudar a minha atitude diante de um fato que eu não tenho o que fazer. Porque tem fatos que não tenho o que fazer. Tem que esperar, tem que aguardar. Diante desses fatos, é preciso saber esperar. Não com ansiedade, não com angústia, não com frustração, não com falta de fé, com derrotismo, com vitimismo. Mas vivendo o hoje. Se eu não posso mudar ainda, se eu não posso construir agora, eu preciso hoje fazer o meu melhor por mim. Não é pelos outros, é por mim. Eu preciso aprender a me acalmar, eu preciso aprender a focar no hoje, eu preciso aprender a afastar os pensamentos que me levam para o passado, eu preciso afastar os pensamentos que me levam para o futuro. Isso não é uma coisa impossível. O difícil de fazer isso é porque vocês não param para pensar. Vocês não sossegam 5 minutos por dia, sozinhos, em silêncio, com a boca fechada, para pensar. Porque o tempo que vocês têm vago, vocês estão no celular, estão na televisão, estão falando, estão fazendo barulho. E esse barulho todo, ele só serve para isso, para tirar vocês do foco sobre vocês mesmos. E quanto mais barulho você faz no seu entorno, quanto mais você fala, quanto mais faz barulho, menos em contato com você mesmo você está. E é só em contato com você que você resolve sua vida. Porque é aí que você vai avaliar os seus sentimentos, seus pensamentos, seus comportamentos. E vai largando coisa no caminho. Porque você vai se dando conta da inutilidade de certos comportamentos, de certos sentimentos, de certos pensamentos. Você vai se corrigindo. E é exercício. Você começou a andar de 4, depois caindo, se machucando, não foi do dia para a noite. Você aprendeu a falar de um jeito que ninguém entendia. Depois foi mais ou menos, depois a coisa ficou boa, porque foi tendo persistência. E a criança não tem medo de errar, porque ela não tem expectativa sobre si mesma, ela não acha que ela tem que chegar na perfeição. Ela está vivendo a experiência e ela está tentando. E dá errado, ela tenta de novo, ela cai, ela levanta, até aprender a ficar em pé.
Mas depois que cresce, as pessoas começam a criar expectativas sobre si mesmas. Ficam achando que tem que ser perfeitinhos. Ninguém vai sair dessa terra perfeito. Nós aqui não somos perfeitos. Estamos em evolução, estamos aprendendo e por isso fazemos esse trabalho. Não, nós estávamos aqui. Então, baixem a régua, sabe? Dessa expectativa, desse imaginário de que eu vou chegar lá. Não vai chegar lá. Você vai sair melhor se você se esforçar, com certeza. E se não se esforçar, sai melhor de qualquer jeito, porque a vida esfola tanto que você vai mudando na marra certas coisas. Mas não vai sair perfeito, não vai sair com tudo resolvido, com o mapa ok. Não vai. Mas é importante pensar que se estão na escola e o objetivo daqui é evoluir, crescer e aprender, não é outra coisa, é nesse caminho que vocês têm que ter o foco. Então não interessa o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o chefe, não interessa nada. Você vai aprender a conviver com essas situações sem atrito, porque o atrito ele baixa a frequência, ele gasta energia, ele atrai irmãos sombrios, ele dificulta a vida. Ah, tem que ficar calado a vida toda, não é isso. Mas você tem que saber a hora de falar. Você tem que saber como vai falar, o tom que você vai usar e vai ter que aprender o que é preciso calar. Porque nem tudo tem que ser dito. Nem tudo tem que ser dito. É importante, sim, expor o que sente, porque as pessoas que não falam nada, elas adoecem. Mas é preciso aprender essas 4 regrinhas. E quanto mais cedo vocês aprenderem, menos vocês vão ferir pessoas e menos vão se ferir. E mais fácil vão ficar as convivências. Então, as famílias que têm muita discussão, os pais e as mães achando que sabem tudo e que sabem como é que o filho tem que viver, ou o filho que passa o tempo todo naquele embate de querer provar que é capaz, são famílias de frequência baixa, são famílias muito atacadas espiritualmente, com seus mentores enfraquecidos, sem saber como lidar com aquela guerra diária. Então, diante de uma situação que se repete, uma discussão que é sempre a mesma, pensem, se eu sempre faço isso, nunca deu resultado, por que vai dar resultado hoje? Atitudes iguais, resultados iguais. Eu preciso fazer diferente. E tentem calar uma vez. Tentem ouvir, não importa o que, se é justo, se é injusto, se é mentira. Tentem passar por uma situação dessa sem falar. E dizer, tá certo, vou pensar. Na primeira vez, talvez fiquem ruminando. Tenta de novo. Sabe por quê? As crenças que cada um carrega, não importa a idade, aquilo que a pessoa acredita sobre qualquer assunto, não é uma conversa, muito menos uma discussão, que vai mudar aquele pensamento. As crenças e pensamentos, elas têm uma estrutura da vida inteira. Já vem no DNA algumas coisas, tem a questão cultural, que é muito forte. Não vai mudar isso tudo numa conversa, numa discussão. O filho não vai aceitar, porque essa é a 27ª vez que você repete aquilo. Quem teve criança sabe que não é assim que funciona. Então aprendam a não falar. A questão de se sentir ofendido. Ofendido por quê? Eu sempre falo isso aqui. Se o que a pessoa falou é verdade, você não tem por que se ofender. Porque é verdade. Trate de se corrigir, de se melhorar. Se não é verdade, não é verdade. Acabou o assunto. Ah, mas ela pensa isso. Ela pode pensar o que ela quiser. As pessoas têm direito de pensar o que bem entenderem. Ninguém consegue proibir o pensamento de ninguém. E qual é o problema da pessoa pensar alguma coisa errada a seu respeito? Florzinha de Jesus. Reguinha levantada. Ninguém pode pensar mal? Ninguém pode desgostar de você? Por quê? Quem tem que gostar de você é você. Quem tem que tratar bem você é você. Porque é você a sua companhia da vida toda, do início ao fim. Você nasceu, tinha mãe, tinha médico, você estava sozinho vivendo aquele momento. Foi você sozinho que viveu aquela emoção. Desencarne é a mesma coisa, pode estar cheio de gente, você é que vai viver aquele seu último suspiro e a sua transição. E ao longo da vida, quantas vezes você vai ter que se resolver sozinho, você estará sozinho, você estará sem companhia, e vai ter que resolver, e vai ter que tomar uma decisão, e vai ter que se curar, fazer seu próprio curativo. Então é com você que você tem que se dar bem. É você que tem que gostar de você, é você que tem que se tratar bem, é você que tem que se respeitar. As pessoas que se respeitam, e podem pensar aí em alguém, ninguém ataca, porque elas têm uma postura que já inibe. A pessoa nem fala nada, não é besta, porque a pessoa vai reagir, ela não vai permitir. As que não se respeitam,
que são aquelas que dizem que são as boazinhas, que fazem tudo pelos outros, que vivem para os outros e que são acolhedoras. Essas pessoas são carentes, elas não são boazinhas. A bondade não está nisso. Elas são carentes. E nessa carência, elas vão buscando a aceitação e o amor das pessoas, servindo, fazendo tudo, nunca dizendo não, Deus me livre, o que vai pensar de mim se eu disser não. E no primeiro não que disser, aquela relação vai acabar. Porque a pessoa está acostumada a usar. Porque aquela pessoa é disponível. Não funciona. Se respeitem. Respeitem seu corpo. Respeitem seus sentimentos. Respeitem a sua história. Você chegou até aqui, tem a idade que for, chegou até aqui levando muita pedrada também. Não foi só isso, mas levando muita pedrada, aprendeu a se defender. Respeite a sua história, respeite a sua essência. Porque só assim você vai andar pela vida sendo menos atacado, porque as pessoas vão te respeitar. Porque o respeito é a gente que se dá. É a nossa postura que faz os outros respeitarem. Não adianta ficar gritando, exigindo o respeito dos outros, porque quanto mais você gritar, menos respeitado você vai ser. Uma discussão se ganha falando baixo e pouco. Não é esbravejando, gritando, isso aí qualquer um sabe fazer. É uma criança, bota duas crianças lá para discutir, vão brigar, se estapear, daí. Isso é inteligência. Então, vamos deixar o pai e a mãe lá na caixinha deles, guardadinhos, amados ou não, com honra, com gratidão, mas deixar o pai e a mãe serem as pessoas que eles são, viverem a vida deles, e vai cuidar da sua. Vai viver a sua história, vai aprender como é que faz, vai se arriscar, vai errar e daí que errou. E o que é errar? O que é errar? Quantas coisas que vocês aqui hoje estão pensando num erro que cometeu, que considerem graves e por isso trazem uma culpa danada por aquilo? Para onde foi que aquela situação te levou? O que você aprendeu com aquilo? E aí eu vou perguntar de novo, o que é o erro? É só uma experiência. O Deus julgador é cultural, pelo amor de Deus. Não tem ninguém sentado em lugar nenhum, olhando a vida de vocês com um caderninho na mão, anotando coisas, julgando vocês. Existe. O julgador, o juiz cruel, ele está dentro de vocês. Vocês é que se cobram, se julgam, se machucam. Ninguém mais. E essa postura, ela passa para fora. E isso, energeticamente, dá direito às pessoas de fazerem a mesma coisa. Na medida que você vai se resolvendo, essa energia também vai sendo trocada e as pessoas vão ficando mais quietas. Elas vão parando de falar tanto a seu respeito ou para você, aquilo que desagrada. A sua postura de autorrespeito vai botando limite nas pessoas. E quem não perceber, você mesmo verbaliza e bota o limite ali. E não importa quem seja, se é o pai, se é a mãe, se é o chefe, naquela regrinha dos 4, saber quando falar, como falar, o tom que usar. Escolhe um bom momento, senta, conversa, coloca como aquilo fere, como aquilo ofende. Ah, uma vez não deu, passa um tempo, tenta de novo, falando baixo, falando pouco. Não citando o defeito que você acredita que seja defeito da outra pessoa, apontando o dedo, porque essa é uma conversa de surdos, todos falam, ninguém ouve. Se você começar uma conversa apontando o dedo, acabou, porque o outro já para de te ouvir, porque ele já está pensando na réplica dele. Ele não vai escutar nada do que você falou. Então você vai falar sobre si numa conversa, para resolver alguma situação de convivência. Mas tudo isso precisa de autoconhecimento. E para autoconhecimento você tem que parar quieto todo dia para pensar. Seja no banho, seja no transporte, seja onde for, você precisa parar para pensar, para se avaliar. E até para dizer, poxa vida, estou muito chato. Nem eu estou me aguentando mais. Realmente eu preciso achar outro caminho. Que caminho? Não sei, não faço ideia. Mas você já soltou para o universo a vontade de mudar. E aí a energia vai criando situações, e você, se estiver atento, vai percebendo, vai criando situações, vai dando sinais de caminhos que você pode percorrer. E ali você vai fazendo suas escolhas. E não interessa se aquela escolha é a certa ou se é errada, onde é que ela vai dar. A vida é uma aventura, se joguem nela, porque passa rápido. E quanto mais velhas as pessoas vão ficando, as oportunidades de muitas coisas vão se reduzindo. Tem coisas que depois não é mais possível fazer.
decisões que você já não pode mais tomar. Aí você vai ter que aceitar. E é muito chato isso. Então não percam tempo com coisas que não são essenciais na vida. Alimentar esses sentimentos, essas mágoas, esses rancores, só atrasa o caminho. E como o irmão falou muito bem, começa pelo auto-perdão. O auto-perdão você alcança olhando para aquela situação pela qual você sente tanta culpa e olhar o contexto que você vivia naquele momento. Que idade você tinha, o contexto que vivia, quem estava em volta, quem estava envolvido na situação. Se você tinha ou não capacidade de avaliar a situação como você tem hoje, e é cruel isso, você olhar para trás com a sua cabeça de hoje e se julgar, é cruel, é desumano. Pensa em você naquele momento, com os recursos que tinha, dava para fazer diferente? Talvez, mas não deu. Bom, foi uma experiência, me doeu, machuquei, eu fui machucado, mas já passou. Fiz de novo? Fiz mais 10 vezes. Bom, então não tinha aprendido ainda. Vou continuar fazendo? Talvez. Bom, então tem que ficar mais atento a isso. Preciso ficar mais atento, porque eu posso repetir. Ou então não, eu aprendi, nunca mais fiz, nunca mais cheguei na... Ótimo. Boa, fecha a página do livro, abre o diário de hoje. O que nós vamos fazer hoje? O auto-perdão passa por essa avaliação daquela situação. Se é uma pessoa, de novo, a idade que a pessoa tinha, o contexto que vivia, como é que a coisa aconteceu, não é a pessoa de hoje, é a pessoa daquela época. Aquela época, a pessoa daquela época já não existe mais hoje, você já não é mais a pessoa daquela época. As pessoas mudam, por mais que você, com seu olhar crítico, ache que não mudou nada, mas claro que mudou. Talvez não tenha mudado onde você gostaria, mas isso é uma expectativa sua, um problema seu. Mas ela mudou onde ela achou necessário. Se isso é suficiente para você, isso também é um problema seu. Ela não está na vida para te servir, seja essa pessoa quem for, inclusive a sua mãe. Então, olhe para o passado só para fazer isso, para avaliar e tirando as emoções em volta daquilo ali, até que vire um fato da vida que você não vai esquecer, a menos que você tenha Alzheimer. Senão você não vai esquecer, mas aquilo não vai mais te ferir, vai ser um fato da vida lembrado. Você nem lembra mais, de vez em quando lembra, mas aquilo não faz mais parte do seu hoje. E aí você começa, como disse o irmão antes, a olhar para as pessoas. E aí você vai tendo que fazer essa avaliação também e pensar, para toda pessoa que você dá atenção demais dentro das suas emoções, e aí vamos falar das emoções ruins, das coisas que te ferem. Lembre que essa pessoa, ela está no seu altar. Sabe a imagem de Jesus que muita gente tem no meio do altar assim? No seu está essa pessoa. É ali que ela está. Porque ela é o foco de todas as suas atenções. Ela é o foco de todas as suas emoções. Ela nem sabe, ela nem lembra. Ela está vivendo a vida dela, mas você está se desgastando ali, ó, com aquela pessoa no seu altar. E aí eu pergunto, essa pessoa tinha que estar ali? Será que ali no seu altar de atenção não tinham que estar as pessoas de quem você gosta, das pessoas que te tratam bem, os seus sonhos? Não. Tá aquela pessoa que te feriu. E todo dia você olha para o seu altar, olha para aquela pessoa, lembra daquilo que aconteceu. Você está carregando o carvão aceso nas mãos pela vida. E só está queimando a sua mão, não está queimando a mão do outro. É isso que você está fazendo, vivendo com carvão em brasa na sua mão. Isso não faz sentido. Então é preciso pensar com lógica, não faz sentido. Tira aquela pessoa do altar, coloca ela onde ela estava, na caixinha do passado. Se eu não posso resolver agora, eu resolvo depois, mas também não quero mais pensar nisso. O meu altar não vai ficar. Por orgulho, por autopreservação, dá o nome que quiser. Mas ela não vai receber mais a minha atenção toda porque ela não merece. Ela não merece essa atenção toda. E nessa lógica, um pouquinho cada dia, pegando uma coisinha cada dia, você vai trilhando o caminho do autoconhecimento e vai crescendo e a vida vai ficando mais fácil. E não venham me dizer que isso é muito difícil, porque é muito difícil viver com mágoa, com rancor, com raiva, com medo, com ansiedade, com depressão. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Agora, tentar melhorar, tentar clarear a vida, tentar facilitar o caminho, ir tirando as pedrinhas, para ter uma caminhada mais leve, é só uma questão de querer, de começar e de se exercitar. Percam menos tempo com coisas que distraem. Eu não sou contra distrair, não. Eu até falo sempre aqui, se distraiam mais, riam mais, para não ficar tão impregnado com tanta coisa ruim que acontece por aí. Mas não se distraiam demais. Não percam o foco de si mesmos. E vivam
no hoje, porque é onde tudo acontece. E deixa o pai e a mãe quietinho, larga os irmãos para lá, deixa cada um viver como quer, porque tem direito, você gostando ou não, vai fazer o que quiser de qualquer jeito. Então, é uma situação que não tem o que fazer, então você para de pensar naquilo, larga para lá. Vai cuidar da sua vida, vai viver a sua vida, vai gastar a sua cabeça pensando o que pode fazer para si, para melhorar o seu caminho, para melhorar a sua forma de pensar, a sua forma de sentir. E parar de se queixar. Se não, anda igual criança pela vida fora chorando, esperando a mão da mãe, do pai para guiar. Não vai ter. Chorando porque ninguém me ama. Não vai ter, porque é chato. Gente chata é sozinha, falo sempre isso, cuidado com isso. Tem gente que acha um jogo de chamar atenção através da doença, através da queixa, através de coisas. Isso é o pior que tem, porque você tira todo o seu potencial e a sua força de viver quando você faz isso. Você está mendigando atenção e não funciona porque todo mundo se cansa. Seja uma pessoa interessante, seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa carismática. Se te falta coragem, trabalha nisso, se coloca em situações para desconstruir os seus medos. Se arrisca para errar. Qual é o problema? Você acha que a gente nunca errou? Eu erro até hoje. Mas estou tentando e ninguém está me julgando. Eu continuo com a autorização de estar aqui. Está tudo certo. Eles também sabem que eu estou no caminho do aprendizado. Eles também são tolerantes com as minhas falhas. Claro que tem limites, mas eles toleram muita coisa. Porque eu também estou no caminho do aprendizado. Então, não vamos perder tempo. O planeta está tão sofrido. Tem tanta coisa grave acontecendo. Tem tanta coisa grave para acontecer. Se você não fizer esse exercício de se estruturar, você pode ficar no caminho. Como muita gente ficou lá em 2020. Eu não estou falando das pessoas que partiram. Eu estou falando das que ficaram, que surtaram, que tentaram suicídio, das que se destruíram e continuaram vivos. Não seja a pessoa que fica no caminho, seja a pessoa que segue e que dá exemplo para os outros seguirem em frente também. Porque nesse caminho, em algum momento vocês vão encontrar a paz. E esse sentimento, ele vem para ficar. A felicidade, ela oscila, são momentos, são fases, mas esse sentimento de paz, quando você encontra, ele vem para ficar. Claro que vão ter dias de tristeza, de muita coisa, mas você sempre acaba voltando para esse lugar de paz. Porque você está bem com você. E você está ali, disponível, 100% do tempo, para você mesmo. E aí você aprende a gostar de estar com você, não tem tanta necessidade de estar com tanta gente em volta. E ali é o seu cantinho de proteção e de sossego, onde os seus mentores conseguem acessar vocês, conversar, de alguma forma, através do pensamento, de um filme, do que for. Mas na turbulência do pensamento e da emoção, ninguém consegue acessar. E aí estão os mentores tentando dar uma orientação e vocês estão lá, igual maluquinhos, surdos, e se queixando. Se queixando que não tem proteção, se queixando que Deus não olha, se queixando de tudo. Não vai vir de fora a solução. O mapa do caminho não está do lado de fora, ele está impregnado na alma e vocês sabem o caminho que tem que percorrer. Porque toda vez que vocês colocam o pé no caminho certo, vem uma sensação de certeza, de paz, de satisfação, que é a prova de que é aquele caminho. Qualquer outro caminho deixa inseguro, deixa com medo, deixa revoltado. Quando é o caminho certo, mesmo a insegurança inicial da novidade, mas vem uma sensação de força. Então a alma sabe onde está indo. Confiem mais na intuição de vocês. E fechem mais os olhos e a boca para captar as informações que a vida traz, as informações que vocês trazem em vocês, porque trazem tudo, e acessem isso, mas isso só no silêncio. Só com a boca fechada. Boa noite.